Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Vamos ficar em pé e vamos buscar na Bíblia, em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Vamos ler o versículo 34 ao versículo 37. Mateus 22, versículo 34 ao 37. Lemos a palavra em nome do Senhor Jesus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento, por nos ter trazido aqui a este santuário para louvar e engrandecer o teu nome e apresentar os nossos pedidos. Te agradecemos por isso, Pai, e te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos falar através da tua palavra, para a glória do teu nome. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Fora esse texto de Mateus 22, 37, tem mais outro texto em Êxodo 20, versículo 3, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, esses dois textos nos expressam que Deus é um Deus de exclusividade e que Ele, como o texto bem diz, Ele não compartilha a sua glória e que a adoração deve ser totalmente dirigida a Ele. Quando nós vemos esse mandamento, por que o primeiro mandamento da Bíblia é adorar a Deus, é amar a Deus? Por que isso? Porque Deus sempre exigiu a adoração das suas criaturas, exigiu de toda a criação, do povo de Israel, agora exige de nós. E só e exclusivamente a Ele. Por que isso? Será que Deus precisa de que todos os dias nós amanheçamos e digamos quão lindo Ele é para Ele se sentir melhor? Ou dar um grau, um no ânimo de Deus? Será que Deus precisa disso? Por que Ele pede que a gente só louve Ele, só glorifique Ele e toda a glória seja para Ele? Nós vamos responder essa pergunta no decorrer da palavra. Mas quando falamos de adoração, geralmente nós imaginamos cânticos, músicas, louvores, mas o conceito bíblico de adorar e de amar são dois conceitos muito abrangentes do que nós imaginamos. Adorar a Deus, nos termos bíblicos, significa amar mais do que, ou seja, colocar a Deus no primeiro lugar em nossas vidas, em nossos planos, em nossas escolhas, em nossas decisões, em nossas metas, em nossos projetos. Ou seja, o de Deus, a vontade dEle e a sua palavra deve prevalecer em nossas vidas. E é isso que significa adorar. É curvar-se, prostrar-se, inclinar-se, em reconhecimento à superioridade de alguém. Nós sempre escutamos uma palavra do pastor Austênio que diz que o reconhecimento, a gratidão, é produto ou fruto do reconhecimento. Se você não reconhece alguma coisa, você não age em consequência. Então, quando nós compreendemos, entendemos a magnitude do Deus que nós servimos, então nós não temos outra escolha mais que nos curvar diante da sua presença, por reconhecimento do que Ele é em nossas vidas. Então hoje eu tomo essas palavras,
E é muito importante o reconhecimento da superioridade de Deus sobre nossas vidas. Então, Ele sempre tem a primazia sobre os meus planos, sobre os meus projetos. Tudo o que eu faço ou farei deve girar em torno a Ele. E é isso que significa também adorar. Esse princípio de colocar Deus, de amar Deus mais que qualquer outra coisa, se faz evidente numa passagem que se encontra em Mateus 19, versículo 16 ao 30, referente ao jovem rico. Nós sabemos a história. Jesus estava pregando e esse homem chegou e perguntou a Jesus o que ele necessitava fazer para ser salvo. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E veja que ele pergunta uma coisa bem comum entre os homens: o que eu devo fazer? Como se se tratasse a salvação de obras humanas. Nós sabemos que a salvação é pela fé. E não há obra humana alguma que me faça ser mais ou menos amado por Deus, E a salvação é um dom de Deus e provém somente dele. Mas ele perguntou assim: o que eu devo fazer? Porque o que ele acreditava que podia ser feito, ele estava fazendo aquilo. Então, o que devo fazer para obter a vida eterna? Então, esse jovem conhecia que existia uma vida eterna e que ele não estava vivendo essa vida eterna, que ele não estava sentindo aquilo. Então, a resposta de Jesus foi: os mandamentos os conheces. Todo judeu conhecia os mandamentos, irmãos. A partir de 5 anos, um judeu já sabia 613 mandamentos de cor, já sabia de cabeça. Por isso Jesus afirma isso: os mandamentos já conheces. Quais são esses mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho. Então, o jovem disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então, esse jovem honrava os pais, era um exemplo para a sociedade, mas ele havia esquecido do primeiro mandamento, que é o maior de todos. Ele havia esquecido que amar a Deus é colocar a Deus por cima, primeiro que qualquer outra coisa. E neste caso dele era das riquezas. Ele era um jovem muito rico e ele tinha colocado, infelizmente, para a tristeza dele, ele tinha colocado a Deus depois das riquezas, ou seja, as riquezas tinham tomado o lugar de Deus na vida desse jovem. Jesus falou para ele: te falta mais alguma coisa, vende o que tens e terás tesouro no céu, e depois vem e me segues. Jesus estava propondo uma troca: os tesouros terrenos pelos eternos. Mas, veja, irmão, Jesus não fez isso com esse jovem pelo fato de que Jesus se incomodasse de forma alguma com as riquezas. Deus não tem problema com isso, com que as pessoas sejam ricas, se alcancem bens, porque Deus é quem dá a todos vida e respiração e tudo mais. Então Deus não se incomoda com isso, porque tudo que o homem tem, embora ele não reconheça, provém de Deus. Então Deus não tem problema com isso, com que as pessoas alcancem bens e riquezas. Mas o problema desse jovem é que ele estava atrás da vida eterna, mas não estava colocando a Deus em primeiro lugar. Então Deus teve que dizer para ele, Jesus teve que dizer para ele o que estava acontecendo: jovem, você tem lutado muito, você tem feito muita coisa, mas o mais importante e o maior de todos os mandamentos, você não está guardando. E é esse mandamento que é fundamental para a sua salvação, para aquilo que você está precisando. Eu acredito, meus amados, e isso me remete à história de Abraão, porque no coração desse jovem, as riquezas estavam primeiro que Deus. Mas se quando Jesus falou o que era necessário para obter a vida eterna, o que estava faltando para ele, se ele tivesse tido no seu coração a disposição, talvez, de obedecer a Deus e sacrificar isso, eu acredito que Jesus nem teria deixado ele vender aquilo tudo, porque no seu coração já estava entregue para Deus. É o caso de Abraão. Quando Deus pede para ele sacrificar a Isaac, ele o entregou no seu coração para Deus, entregou todo. E no seu coração, Abraão já tinha entregado Isaac. Por isso, quando ele entregou no seu coração,
imediatamente Deus não deixou que sacrificasse. Primeiro, porque Deus não iria receber sacrifício humano, e segundo, porque já estava entregue no coração de Abraão. Então eu acredito que isso seria, Deus teria feito assim com esse jovem. Devemos entender uma coisa, meus amados: Deus é a fonte da vida. Não há nada que possa dar vida a não ser Deus. Nada na terra, nada de todo criado que possa dar vida a Deus. Se nós não estamos conectados à vida, a Deus, então nós não temos nada. O que colheremos será morte, porque fora dele nada poderemos fazer. Eu sei que muitas pessoas acham nas coisas que lograram nesta vida muita coisa. Nós somos gratos a Deus por isso. Mas se esses logros, se essas metas, se essas riquezas, se tudo aquilo, esses projetos, Deus não está aí, a Bíblia diz que é nada para Deus. É nada. Porque tudo gira, tudo começa e tudo termina nele. E é importante para nós esse reconhecimento. Será que Deus fez isso com aquele jovem? Será que Deus quer que nós amemos ele porque ele é um egocêntrico, porque ele é alguma coisa do tipo? Não, irmãos. É porque Deus ama a sua criação. E Deus sabe que a única forma de nós termos vida em abundância é amando ele sobre todas as coisas. Aí está a resposta que fizemos da pergunta que fiz no princípio. Por que Deus pede que nós amemos ele? Em primeiro lugar, por cima de todas essas coisas. Porque esse é o primeiro mandamento. Porque se você não se conecta à vida, então você está perdido, você está morto. Não é porque Deus necessita disso. É porque é a única forma de eu e você termos vida. Estando sempre conectados a Jesus, que é a fonte de tudo. E é isso que é adoração e amor. É amar mais. Inclusive Jesus falou para um público em Lucas 14, 26, e disse que quem não aborrece seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Parece que Jesus está pedindo uma coisa bem grossa, Jesus está pedindo que eu aborreça meu pai. Mas o que Jesus estava pedindo realmente era que você não amasse mais. Ou seja, não ame mais o pai mais que eu. É isso. Quando a Bíblia, Jesus de maneira alguma está dizendo que você deva aborrecer seu pai e sua mãe. O que ele está dizendo é ame mais a Deus que qualquer outra coisa. Então, é amar menos as outras coisas que Deus, né? Deus exige uma adoração exclusiva. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não comparte essa glória com ninguém. E veja, irmão, quando você vê tudo o que aconteceu com a nação de Israel, vê que todos os problemas que o Israel teve, todas as vezes que eles foram levados cativos, foi por quê? Porque eles pretendiam compartilhar a glória que é de Deus com ídolos. E então eram castigados, eram levados cativos. Porque quando você se sai da fonte, você está esperando o quê? Meus irmãos, nós podemos ter qualquer necessidade, nós podemos ter qualquer situação em nossa vida, mas não saia de Deus, porque fora de Deus nada poderemos fazer. Nada. Você pode achar que você alcançou o mundo, como certo homem que trabalhou, alcançou muitas riquezas, e um dia ele estava deitado e disse: eu já juntei muitos grãos, vou fazer mais celeiros e vou juntar mais, e depois direi para a minha alma, repousa-te, porque já alcançaste muito nesta vida. E ele escutou uma voz que disse para ele: nécio, esta noite vem a pedir a tua alma, e tudo o que juntaste, de quem será? De novo, Deus tem problema com as pessoas tenham riquezas? Não. O problema é que o coração desse homem, igual que do jovem rico, estava nas riquezas. E nas riquezas excluindo Deus do meio. Então as pessoas podem achar que alcançam muita coisa na vida, mas sem Deus nada poderemos fazer. A Bíblia diz que tudo isso é considerado como nada diante de Deus. Então é por isso que Deus quer que você ame Ele. Não é porque Deus precisa de você ou de mim. Ele quer que você ame Ele, porque se você não ama Ele, você está morto. Se eu não amar Deus, eu estou morto. Simples. Simples assim.
Então, meus amados, quando Jesus vem estabelecer os juízos na sua vinda, Ele julgará todas as pessoas. Todas as pessoas estarão na presença de Deus, se apresentarão diante de Deus, no trono de Deus, e eles não vão ser condenados, porque não pertenceram a uma igreja X, essa igreja tal. É porque você nunca foi da igreja batista, você nunca foi da igreja presbiteriana, você nunca foi... Não, não é por isso que as pessoas vão ser julgadas, mas sim por não amarem a Deus por cima de todas as coisas. E é o mandamento mais transgredido pelos ímpios, que por natureza já transgrede os mandamentos de Deus, e também muitas vezes por nós, mesmo filhos de Deus, transgredimos o primeiro mandamento. É a diário que nós colocamos muitas coisas antes do que Deus, e por isso que cometemos erros, e por isso que colhemos as consequências dos nossos pecados. Mesmo filhos, nós fazemos isso sempre também. Colocamos muitas coisas primeiro do que Deus, e não vamos ficar sem consequência. Não vamos ficar sem consequência. Então as pessoas vão ser julgadas por isso. Quando eu cometo uma falta, quando eu cometo um pecado, eu estou deixando de amar a Deus primeiro para ir fazer qualquer coisa que desonra a Deus. Então, quando as pessoas vão ser julgadas no futuro, no tribunal de Cristo e no juízo do trono branco, que seriam os ímpios, ou o juízo final, eles vão ser cobrados o primeiro mandamento, que é o mandamento mais transgredido pelos homens, porque constantemente deixamos de amar a Deus para amar outras coisas, que muitas vezes, irmão, não tem valor para as nossas vidas. O grande conflito, ou digamos, o grande desafio do cristão, nós que já conhecemos Deus, é amar a Ele como Ele quer ser amado. E essa deve ser a nossa oração: Senhor, me ajude a te amar como Tu queres que eu te ame. E Ele dá uma fórmula: de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele quer tudo, irmãos. Ele não quer um canto apenas dos nossos corações. Ele quer tudo das nossas vidas. Mas nós damos tudo a Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Porque, na sinceridade, não damos tudo a Deus. Nenhum de nós aqui. Falhamos, cometemos erros. E muitas vezes colocamos qualquer outra coisa primeiro que Deus. Mas é um desafio para nós hoje, finalizando 2024, que 2025 venha com esse desafio. Senhor, me ajude a amá-lo como você deseja que eu o ame. Com toda a minha mente, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E muito importante também a gente se cuidar, irmãos. Porque nós, cristãos, às vezes confundimos Deus com as obras que Ele faz. Nós falamos que Deus é um médico, Deus Ele cura. Essas são as coisas que Deus faz, irmão. Essas não são as coisas que Ele é. Essas são as coisas que Deus faz. E muitas vezes nós seguimos a Deus pelas coisas que Ele faz. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Ou muitas vezes seguimos a Deus pelas coisas que sabemos que Ele é capaz de fazer, como o juízo, por exemplo. Então não amamos Deus pelo que Ele é. Embora digamos muitas vezes nos cânticos: eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele... Mas na vida real, muitas vezes nós seguimos a Deus pelas obras que Ele faz. E conhecemos Ele pelas obras que Ele faz, e não pelo que Ele é em nossas vidas, pelo que Ele é em si, a natureza de Deus. Nós temos que pedir a Deus essa aproximação. Senhor, me ajude a me aproximar à sua essência, ao que você é, para eu não ir atrás das coisas. Porque quem busca, por exemplo, uma cura... Se essa pessoa encontra a cura no médico X, já não ama a Deus, porque ele encontrou o que estava buscando. Ele estava buscando benefício. Mas quem ama a Deus pelo que Ele é, pode vir o vendaval, pode vir tormenta, pode vir tempestade. Ele sabe quem o chamou, ele sabe quem é Deus, ao qual ele está servindo. E isso que Deus faz em nossas vidas. Quantas vezes nós nos sentimos abalados, atribulados, mas lembramos de quem é Deus na nossa vida, e Ele nos faz voltar para o caminho.
Irmãos, adoração na linguagem bíblica hebraica vem da palavra avodar, ou avod, que significa servir, serviço, trabalhar, render culto. No Antigo Testamento você vê que a adoração estava sempre associada a render ou oferecer sacrifícios, sacrifícios de gratidão e sacrifícios de expiação. Nos tempos bíblicos, a adoração estava baseada nisso, em oferecer sacrifícios, festas, mandamentos, cumprir a lei cerimonial, limitado sempre a um templo e ao sacerdócio. Sempre se limitava ao templo e ao sacerdócio. Você não poderia oferecer um sacrifício para fora lá, porque você de repente vai matar uma pombinha e lá oferecer. Não existia. Tudo isso era sempre no templo, no sistema sacrificial levítico e sempre no templo. Quando Jesus vem, Jesus se encontra no capítulo 4 de João com a mulher samaritana, certo? E eles começam a ter um papo ali com ela, e Jesus disse: mulher, por quê? Os samaritanos tinham o seu próprio sistema de culto. Tinham o seu 2 Reis, capítulo 37, 34. Eles tinham seu sistema de culto, tinham o seu sistema de sacerdotes e tinham um templo. E também esperavam o Messias. Então, quando Jesus fala com eles, e judeus e samaritanos não se tratavam entre si, porque os judeus diziam que os samaritanos eram impuros, porque era misturado com outras nações. E pela classe de culto que eles ofereciam. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele disse para ela: mulher, vocês adoram no templo. A mulher disse para Jesus: vocês dizem que é no templo que se deve adorar. E Jesus disse: mulher, acredita em mim, que a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo: já não está limitado a um templo, já não está limitado a 4 paredes, nem a um sistema de sacerdócio. Em qualquer lugar que esteja uma pessoa, pode elevar o seu coração, pode louvar e pode engrandecer a Deus. E já não necessitamos desse sistema sacrificial, porque já está Jesus. Já você pode se achegar de forma direta ao trono da graça. Então Jesus disse: crê, mulher, crê, que a hora vem e agora é. Jesus estava falando de quê, irmão? De uma adoração mais profunda, que não necessitava de um templo físico, nem de um lugar físico, nem de cerimônias, mas sim de uma entrega, de dedicação e de verdade. O texto diz em espírito, que se refere a uma adoração mais profunda, e de verdade, uma adoração baseada no conhecimento verdadeiro de Deus. Em espírito e em verdade. É por isso que temos escassez de adoradores. Temos muitos músicos, mas temos escassez de adoradores. Temos muitos crentes, mas temos escassez de adoradores. Ao ponto de que Jesus sempre anda buscando adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E por que eu ando buscando? Porque não são abundantes. Sempre anda buscando essas adoradoras. Ele busca que eu adore esses adoradores. Por quê? Porque nem todos somos capazes de adorar a Deus nesse nível de entrega, de profundidade, de espiritualidade. Será que nós amamos Deus nesse nível? Adorar e amar a Deus por cima de todas as coisas tem um preço. Somos rejeitados pelo mundo, porém amados por Deus. Quando nós colocamos Deus no primeiro lugar, nós descemos do trono das nossas vidas, porque o homem por si, ele é egocentrista. O homem todo gira em torno a ele. Tudo o que ele pensa, o que ele é. Hoje em dia é assim: se você te faz feliz, você faça. Isso é egocentrismo, é todo girando em torno do homem. Quando você coloca Deus no primeiro lugar, você desce do trono e coloca Ele no trono de glória. Então todo vai ser conforme a Ele, se é a vontade dEle, como Ele quer, se Ele quer. E isso é entrega, isso é adoração, isso é amar a Deus. Então o que é uma adoração verdadeira? É amar extremamente, é permitir que Deus governe as nossas vidas, nossos corações, nossas decisões, é curvar a nossa vontade à vontade de Deus. Você quer fazer um negócio, você quer fazer isso, mas você sabe que com isso você pode desonrar a Deus. Você sai do meio e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou sofrer,
vai me custar, mas eu vou fazer a sua vontade. É nos alinhar aos propósitos de Deus, deixando os nossos propósitos, metas, projetos, sempre do lado, dependendo da graça dEle. É nos oferecer em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, e nossa vida seja inteiramente dEle. É isso que é uma adoração verdadeira. É entregar as nossas vidas para o serviço. Dissemos que o termo avodá do hebraico também significa servir o serviço. Então, quando você está servindo a Deus, você está louvando a Deus com o seu serviço. Tudo o que você faz, se você fizer para a glória dEle, você está louvando a Deus. Mas assim como existe um sistema de adoração verdadeiro, também existe um sistema de adoração falso, bem presente em nosso meio, e muitas vezes, em algumas etapas das nossas vidas, nós temos vivido estágios da nossa vida em que não estamos apresentando a Deus uma adoração verdadeira. Vivemos essas etapas em nossas vidas. Qual é a adoração falsa? O sistema de adoração que não é verdadeiro é aquela adoração que é só de lábios, sem atitude interna, sem serviço, sem compromisso, sem entrega, baseada em mandamentos humanos, em rituais. Isaías 29:13 diz assim: porque o Senhor disse: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Isso acontece. Às vezes temos uma adoração mais ritualista, que é uma adoração consciente, profunda e espiritual. Nos acostumamos ao ritual, ao que deve ser feito assim, sempre se fez assim, dessa forma que funciona, e esquecemos que a adoração a Deus é uma coisa bem mais profunda. Uma adoração falsa é uma adoração ritual mecanizada, quando você faz as coisas porque sabe, porque é mecânico, porque você simplesmente sabe fazer, aprendeu a fazer, ou é assim que deve ser feito. Quando você faz isso dessa forma, você está em frente de um sistema de adoração falso. Não é a adoração que Ele quer. Meus amados, Ele quer a exclusividade. Ele pede de nós o nosso coração. O Deus que criou os céus e a terra e os universos e tudo que existe nele, que segundo os cientistas temos apenas explorado 10% de tudo criado, e é uma maravilha para os nossos olhos. Esse Deus, que Ele poderia ter a potestade de que, da forma como nos criou, só com um estalar de dedos nos desaparecer, Ele disse: me dá, filho meu, o teu coração. Ele pede entrega, profundidade, espiritualidade e verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por esta Tua palavra. Jesus falou que o grande mandamento era este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que nestes mandamentos se resume a lei e os profetas. Nos ajude a Te amar por cima de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, nesse ano, o que resta de ano, e o 2025, que aprendamos a Te amar, mais que todas as coisas, mais que os nossos bens, mais que os nossos projetos, mais que qualquer outra coisa. Que nos ajude, Pai, nos dá força para Te amar, nos leva a esse nível de amor, nos leva a esse nível de adoração, de entendimento, para a glória do Teu nome. Eu peço pela Tua igreja, que cada um de nós possa experimentar, diante do Senhor, essa transformação de adoradores comuns a verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, em serviço, em entrega e em devoção, para a glória do Teu nome. Levanta o nosso ânimo, nos levanta, nos ajuda, porque Te necessitamos, Senhor. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, e boa semana para todos nós.